Amém, Central? Glória a Deus. Deus é bom? Sempre bom, louvado seja Deus. Sabe, irmãos, nós estávamos numa série de mensagens falando sobre o que mesmo? O que a gente estava falando aqui, Central? Sobre os dons espirituais. Mas eu não sei quem é bom de memória aí e vai lembrar que eu comentei com você que nós íamos falar sobre os dons espirituais, mas nós íamos falar também sobre, diga comigo, o fruto do Espírito. Diga comigo, o fruto do Espírito, não é? E então eu quero hoje, continuando essa série, embora agora nós vamos falar especificamente sobre o fruto do Espírito Santo, não é? Então essa obra do Espírito Santo, esse agir do Espírito Santo maravilhoso, não é? Que derrama sobre nós dons, ele prometeu para você e para mim, não é? Ele prometeu que iria nos capacitar, iria nos revestir, derramar dons. Dons, o que significa mesmo? Eu expliquei para vocês a palavra grega carisma, né? A palavra caris, que é a mesma raiz, carisma, significa o que mesmo? Diga comigo, presente. Deus nos presenteia. Deus é bom? Olha que coisa linda, Deus nos presenteia. Por que Deus faz isso? Porque Ele é bom. Deus é bom, Ele nos presenteia, não é? E nós falamos isso, que o desejo dEle é nos abençoar, derramar dos seus dons para nós, para que nós possamos cumprir o seu propósito. E hoje, continuando então essa série que agora vou falar com vocês sobre o fruto do Espírito, na mesma esteira, nós estamos falando da obra do Espírito Santo. Quem faz a obra, meu irmão, é o Espírito de Deus. Por isso, eu quero incentivar você, busque a presença do Espírito Santo. Você tem feito isso, meu irmão? Você tem nutrido isso na sua vida diariamente, sabe? Tem se achegado a Ele, começa o seu dia já se consagrando, dizendo, Espírito Santo, ó, vem como eu tenho uma música antiga que a gente cantava, não é? Desse lado aqui fica melhor. Eu gosto, só para ela ficar toda assim, olha como ela fica sem graça. É uma princesa linda. Ah, lá, todas. Escuta, né? Tem uma canção antiga que a gente cantava que dizia assim, Espírito Santo vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar. Irmão, pensa se tem uma área assim que a gente precisa, né? Porque a Bíblia diz que conforme o homem pensa em sua alma, assim ele é. Cuidado com os pensamentos, que sabe, né, uma outra série a gente fala sobre, já falei sobre isso em alguns momentos, né, mas assim, cuidado com os pensamentos, sabe, nem todo pensamento que você pensa, meu irmão, a origem dele, é normal, não, né, muitas vezes a gente tem que rejeitar pensamento, a gente tem que expurgar, mandar embora, né, a gente precisa trazer a nossa mente cativa na presença de Deus, mas esse é um outro tema, é um outro assunto, eu não vou falar sobre isso, mas essa canção dizia, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, né? O apóstolo Tiago fala lá na sua epístola, na sua carta, que o desafio seu e meu, nosso, é a língua. A língua é uma batalha, não é? Então assim, a gente precisa render a nossa boca ao Espírito Santo, o meu pensar, o meu falar, o meu agir, o Rodrigo falou bastante sobre ação, tem que agir, irmão, tem que fazer o que tem que ser feito, isso mesmo, né? O meu agir, não é? Vem controlar todo o meu ser, pensar, falar, agir, o meu sentir, o meu agir e o meu viver, né? E hoje eu vou falar sobre isso, vocês vão ver no texto que nós vamos ler, o texto da carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, você pode pegar aí o Santo Livro e abrir Gálatas, capítulo de número 5, é o texto que fala sobre o fruto do Espírito Santo. Gálatas, capítulo 5, logo depois da segunda carta de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios, aí você já encontra Gálatas, capítulo 5, Gálatas 5, verso de número 22, nós vamos meditar no texto das Escrituras, mas antes eu quero falar com você, a gente sempre faz isso aqui, não é? A gente sempre declara, é importante que você internalize isso, eu quero que você declare a palavra de Deus agora comigo, fala assim, a minha fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir da palavra de Deus, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a tua palavra, Senhor. Por isso, eu guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Por isso, eu medito
na tua palavra, de dia e de noite, para ser abençoado. E sobre a tua palavra, eu vou lançar minha rede nessa noite. Agora com voz grande, se você puder, irmão, a plenos pulmões, diga comigo assim, com muita fé, diga: eu sou tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu sou. Diga: eu tenho tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu tenho. Diga: e eu posso tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu posso. Então, segundo a tradução, a versão da tradução da Bíblia que nós usamos aqui na Central, que é a Nova Versão Internacional, diz o texto sagrado: mas o fruto, diga comigo, o fruto. Você vai entender já já, é muito interessante. Vai ter momentos assim que eu vou falar: irmão, eu não estou errando a conjugação, né? Porque fala o fruto e de repente você vai descobrir que são 9. Uai, 1 é, 2 são. Então assim, mas como que está no singular? O fruto, não fala os frutos, é o fruto. A gente chega lá, já já, espera um pouquinho aí e a gente vai entender junto sobre isso. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência. Eita Deus, diga comigo, paciência. Quem faz aquela célebre, fala aquela célebre frase de: ai, dá-me paciência, Senhor. Quem faz isso aí? Quem faz? A gente fala, né? Dá-me paciência, Senhor. E daí vem alguém e pisa no seu pé. Ué, você pediu paciência, Deus está provando você. Vamos lá, vamos estimular, não é? É desse jeito. Dá-me paciência e vem logo o teste, né? Amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a sua carne com as suas paixões e os seus desejos. Olá, se vivemos pelo Espírito, se vivemos pelo Espírito. Você nasceu de novo, você foi regenerado, o teu espírito, ele foi recriado quando você entregou a tua vida a Jesus. É o que Jesus conversa com Nicodemos lá em João capítulo 3. Você precisa nascer de novo. O que eu faço para entrar no reino dos céus? Né? Jesus fala: você tem que nascer de novo. Mas como que eu vou nascer de novo? Já sou velho, não tem jeito não é? Eu vou reencarnar? Não tem nada disso não. Né? Eu vou entrar de novo na barriga da minha mãe? De jeito nenhum. Jesus fala assim: você tem que nascer da água e do Espírito, é ser regenerado, é nascer de novo. Isso é um milagre, irmão. Você nasceu de novo. Então aqui, Paulo está, a partir disso, ele está dizendo assim: se você vive pelo Espírito, ou seja, você nasceu de novo, você vive pelo Espírito, então você precisa andar também pelo Espírito. Irmão, nós precisamos andar pelo Espírito Santo. Nós precisamos ser dirigidos, como nós acabamos de falar aqui, essa canção: vem controlar todo o meu ser, Espírito, o Espírito Santo de Deus. Quem lembra dessa canção aqui, pelo amor de Deus? Vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito, canção antiga, né? Bem antiga, mas ela expressa bem. Olha lá, se você vive pelo Espírito, nasceu de novo, você tem que andar também pelo Espírito. E aí ele diz: não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja dos outros. Amém, Central? Então até aqui. Hoje eu quero então introduzir, eu quero falar com você sobre o fruto do Espírito. Quem vai gerar isso em mim e em você é Quem que vai gerar o fruto em mim e você? Isso, é o Espírito Santo, que ele vai fazer essa obra e ele vai gerar em nós, vai gerar dentro, é de dentro para fora. Irmão, o fruto do Espírito, ele é uma obra do Espírito que é gerada nas nossas vidas. É uma transformação que envolve o nosso caráter. E hoje eu preciso, sob risco até, falar isso para você, porque eu falei tanto sobre dons espirituais. E são extremamente importantes ao ponto do apóstolo Paulo, ele falar para a igreja, ele ensinar-nos assim, busca os melhores dons. Busca com diligência, busca com zelo, busca os melhores dons, o apóstolo Paulo falou. Então a gente tem que buscar. Amém, Central? Você está buscando, irmão?
Você está pedindo? Pede, filho, pede, a gente tem que pedir, né? A gente tem que pedir, Espírito Santo, me abençoa, usa a minha vida e Deus vai te usar. Jesus ensinou a gente, ele disse que a gente tem que insistir. Tem gente que fala assim, não pode ficar pedindo. Lógico que pode, quem que falou para você essa história que não pode ficar pedindo, não? Jesus disse, pedi, dá-se-vos-á, batei, e abri-se-vos-á. Irmão, vai pedindo até aquela hora. É que assim, esse tema é outro assunto, não vou me debruçar nele, mas comigo, a minha experiência pessoal funciona assim. Irmão, eu vou para a presença de Deus, eu começo a pedir algo para Deus, colocar diante de Deus alguma situação, e me parece que eu ainda estou num lugar ainda, sabe, meio que indeciso, indefinido, né? E eu vou pedindo, mas aí tem um momento, irmão, que acontece algo. Dentro de mim acontece algo, isso é maravilhoso, essa é uma experiência poderosa, e quando acontece isso dentro de mim, irmão, é uma certeza, é uma convicção, irmão, é maravilhoso. Eu contei para vocês já, eu lembro o dia que eu estava orando em casa, né? Eu tinha feito umas bobagens, já contei isso aqui para vocês, né? Não vou ficar resgatando essas tragédias, mas eu tinha sido desobediente a Deus, não dei ouvidos a conselhos, a conselheiros, eu quebrei princípios bíblicos, né? A Bíblia diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Eu não ouvi, a pessoa, né, meu pai me aconselhou, falou, filho, não faz isso não, filho, faz isso, e eu não quis dar ouvido, aí eu fiz tudo errado, fiz tudo do outro jeito, por quê? Tá, e aí, irmão, estava amargando um tempo assim, difícil, e aí um dia eu estou ajoelhado na sala de casa, a pastora estava no trabalho, e eu estava aquele tempo ali, e eu de joelho na sala, e orando, e de repente foi assim, dentro de mim, bum, aconteceu, veio a resposta de Deus. Deus falou, tá bom, mais ou menos assim, tá bom, Claudinei, eu fiz, eu já te dei. Irmão, eu dei um pulo na hora, eu levantei, peguei, a gente, a época do telefone, isso já faz aí quase 30 anos, tá? 20 e tantos, lá vai pedrada, uns 25 anos, talvez, mais ou menos, né? Eu peguei o telefone fixo, que ele tinha aquele telefone fixo em casa, e eu liguei para minha amada, e eu falei para ela, dei a notícia para ela, falei assim, amor, nós ganhamos um carro, Deus nos deu um carro. Eu falei para ela, a gente estava a pé, porque eu fiz bobagem, desobediente, não vou contar, porque a história é meio longa. Tá, e aí ela falou assim, nossa, e aí, mas que carro que é? Eu falei, não sei. Mas cadê o carro? Também não sei. Mas Deus já deu. E de fato Deus deu. Poucos dias depois, acho que uma semana, agora não lembro, faz tanto tempo, não lembro de detalhe quantos dias, mas o irmão entrou na sala da minha casa, chegou lá no prédio, tocou a campainha, já tocou o interfone, eu abri, ele entrou na sala de casa, ele estava com um pacote de dinheiro, e talvez eu acho que em dinheiro foi a maior quantidade de dinheiro. Eu vi quando nós ofertamos lá para Dourados, isso há quantos anos, hein? Lembra? Faz acho que uns 11 anos já, né? Ou até mais. Nós ofertamos 150 mil reais, e era tudo em dinheiro, irmãos. Imagina eu indo no banco junto com o pastor, né? Para a gente depositar, só de moeda, tinha na época, porque os irmãos, a gente fez promoção, os irmãos vendiam bombom, olha isso aqui. Vendia bombom no semáforo, os jovens, né? R$1 cada bombom. Era R$1 cada, se não me engano. Então assim, só de moeda, irmão, dava uns 10, 15 mil de moeda. Imagina você num banco, né? E os caras do caixa, que situação. Então, ali realmente vi muito dinheiro em espécie. Mas esse era da igreja, não era meu, né? Agora o irmão deu para mim. Irmão, tinha praticamente 10 mil reais, era 9 mil, quase 10 mil, tudo em nota novinha, ninguém tinha posto a mão. Jesus me ama, Jesus tem, irmão, porque assim, Deus estava trabalhando na minha vida e me ensinando algumas coisas, tem todo um contexto. Irmão, aquelas notas, ninguém tinha posto a mão, ninguém, nunca tinha passado pela mão de ninguém, elas estavam assim, sabe novinha, aqueles maços assim, né? E aí, eles vieram para minha mão, tudo em nota de 20, tudo em nota de 20, até eu contei essa história, muito engraçada, tinha um japonês na igreja, não sei quem lembra do Fábio, o Fábio era terrível, e o Fábio um dia apareceu, ele tinha uma padaria, ele apareceu com uma nota de 20, quando lançaram a nota de 20, e eu olhei e falei, nossa, aquela notinha linda, eu falei, que nota linda, uma nota de 20, e aí eu falei para ele, eu falei, Fábio, né, troca comigo, eu te dou 2 de 10, você me dá de 20, imagina se aquele japonês encardido, sabe o que ele fez? 50, pastor. Você está louco? 50 reais há tanto tempo atrás, irmãos? Né? Isso faz muito tempo, acho que isso aí faz muito tempo. 50, você está louco? Nem tinha um dinheiro desse, né? Mas foi engraçado, né? E aí eu não fechei negócio com ele, porque o japonês era duro na queda, o japonês era terrível, não fechei negócio. Pouco tempo depois, né? E foi o que o Espírito Santo falou no meu coração, na hora
que é aquele monte de pacote de notas de R$20, não é? E aí o Espírito Santo falou no meu coração, falou assim, você não estava querendo uma nota de 20? Aqui, ó, eu estou te dando, mas não estou te dando uma não. E era novinha, irmãos, ninguém tinha colocado a mão naquele negócio, louvado seja Deus. Aleluia, a gente tem que realmente caminhar no Espírito. Mas por que eu estou falando dessa história? O que tem a ver com a mensagem? Oi? Tá, é por causa da fé, né? Irmão, acontece algo dentro de mim, né? Então assim, verdade, você tem que pedir, irmão, não pare de pedir. Pastor, mas não é falta de fé, porque o pessoal faz essa pergunta para mim muitas vezes. Pastor, não é falta de fé ficar pedindo pela mesma coisa? Não, irmão, até que você rompa em fé, porque às vezes comigo acontece assim, acontece algo dentro de mim, é dentro, irmão, e aí depois que acontece dentro, irmão, aí pode o Satanás aparecer, pode os enviados de Satanás querer falar, não, mentira, não vai acontecer, não é verdade, eu falo aqui para você, de jeito nenhum, Deus já falou comigo. Quando Deus nos dá uma palavra, lembra de Pedro? Senhor, trabalhei a noite inteira, não peguei nada, estou cansado, estou indo para casa desanimado da vida, não estou aguentando, mas é por causa da tua palavra, é debaixo da tua palavra que eu vou agir, eu vou lançar a rede. E Pedro lançou a rede debaixo da palavra de Jesus. E quando ele lançou a rede, o que aconteceu, irmãos? Então, Deus vai colocar uma palavra na sua mente e no seu coração. Quantos creem nisso? Deus vai falar com você. Mas volta aqui, irmão. Nós estamos falando dos dons, da importância. Então insiste, pede para o Espírito Santo. Pede, fala, Espírito Santo, me dá. Mas hoje, parece, mas não é. Nem tudo que parece é, né? Irmão, parece que eu vou agora dar um 180 e eu vou numa outra direção. Porque eu vou te falar o seguinte, os dons são uma bênção. Você e eu, nós precisamos dessas ferramentas, dessas armas espirituais. Sim, mas amado, o fruto do Espírito. O fruto, diga comigo, o fruto do Espírito. Se fôssemos colocar, e não é, isso não, as Escrituras não dizem dessa maneira, mas em termos de importância, de uma escala de valores, o fruto do Espírito é muito mais importante. É muito mais importante, mas ainda bem, e eu tenho essa boa notícia para te dar, que você não precisa decidir entre um e outro, amém? Amém, Central? Diga assim, eu não preciso decidir entre um e outro. Deus quer derramar os dons, e Deus quer gerar em mim e você o fruto. Deus quer gerar na nossa vida, e nós precisamos. Mas uma coisa eu preciso destacar aqui nessa noite, e eu preciso que você, fica atento aí. Irmão, os dons, eles atraem as pessoas. Os dons, eles atraem os homens se encantam com os dons. E é para ser assim mesmo, porque está na Bíblia. Jesus disse que os sinais são para que eles creiam. Os sinais são para que eles creiam. Quando você lê lá na categoria dos dons, lá 1 Coríntios capítulo 12, é interessante, porque todos os dons, com exceção do dom, a variedade de línguas está dentro do contexto, porque ele caminha junto com a interpretação, então sempre é para abençoar o outro, sempre é para servir o outro. Os dons não têm um cunho de benefício pessoal, embora quem move nos dons é muito abençoado, ele se alegra, ele tem prazer, né? Porque é uma satisfação tremenda, mas, preste atenção, é sempre para o outro. Então, a gente conclui que os dons, eles atraem as pessoas, e atrai mesmo. Se você falar que um cara é usado em cura, o que acontece? A multidão vai, porque todo mundo quer. Todo mundo quer, quem não quer receber, igual eu estava no evento, numa escola, eu fiz 2 escolas do Randy Clark, esse que teve em Maringá aqui, eu tinha participado já fazia algum tempo já, por isso que eu nem fui aqui, né, na escola que aconteceu aqui, porque eu já tinha feito 2 escolas do Randy, e assim, irmão, de verdade, as pessoas correm para lá. Né? Aí chegou uma hora, eu estava com um pastor amigo meu, fazendo a escola, e aí foi a hora das pessoas serem curadas. Olha que engraçado, irmão, e orando, gente sendo curada, né? Uma pessoa com uma deficiência lá, da perna para baixo, ele não mexia e tal, o cara começou a andar do meu lado ali e tal, né? E eu estava aquele mover, uma coisa maravilhosa, um ambiente de fé, e aí o meu amigo, né, estava do meu lado lá, e chorando e tal, e aí eu falei assim, puxa vida,
vida, mas não tem uma dor para ser curado, não tem nada, meu irmão, nada, mas nenhuma unha encravada. Fala, Jesus, me cura da unha encravada. Eu não tinha, verdade. E eu assim, eu não tinha mesmo. Eu estava lá com outro objetivo. Eu falei assim, Senhor, eu quero receber, eu quero aprender, porque eu quero ser instrumento para abençoar pessoas. Meu amigo, mas eu fiquei, entenda, irmão, são expressões, palavras, né? Mas eu fiquei até com inveja dele. Ele do lado, ele estava com uma, não sei se era uma bursite, ou uma inflamação nos tendões. Irmão, ele não fazia isso aqui com o braço dele. Daí a pouco, meu Deus, e eu fui curado, e ele mexia os braços, ele levantava, todo feliz, glória a Deus, é uma bênção. Mas os dons de fato, eles atraem os homens. Diga comigo, os dons atraem os homens. Só para me ajudar a pregar, eu sou pregador à moda antiga, não é? E se gosta ou não, não tem problema, mas irmão, fala para alguém para gravar bem, fala assim, ó, os dons atraem os homens. As manifestações dos dons atraem os homens, irmãos. Agora, o fruto do Espírito, leia-se, vou falar aqui um sinônimo. Fruto tem a ver com caráter. Diga comigo, fruto tem a ver com caráter. O fruto do Espírito que você leu comigo ali, amor, paz, longanimidade, benignidade, né, etc. Ali são 9. Interessante que são 9 dons espirituais, 9 dons do Espírito Santo, né, lá em 1 Coríntios 12, e são 9 o fruto do Espírito. É interessante, né? 9, você vai, a tendência já é falar no plural, 9 os frutos. Não, é um fruto, mas ele se manifesta de 9 formas, de 9 maneiras, né? Já vou falar sobre isso, que eu quero entrar em outra questão aqui. Então, o fruto do Espírito, que é o caráter, isso atrai a Deus, irmão. Atrai a Deus. E aí é onde eu preciso me deter uns minutos aqui com você. Nós estamos vivendo um período, um tempo muito, mas muito desafiador. Nós estamos vivendo o período onde, irmão, a aparência, ela tem tido precedência à essência. A aparência, a performance, sabe? Performar. Né? Aquilo que as pessoas apresentam, e tudo bem, já vou explicar para você isso aqui, quando eu falo sobre isso, porque tem gente, irmão, que dá trabalho nesse sentido, que daí fala, então tá bom aí, tá vendo? Né? Não precisa, a gente não precisa cuidar desse lado, não precisa, e eu vou mostrar para você, segundo as Escrituras, que a gente precisa cuidar, mas, nós precisamos tomar muito cuidado, porque jamais nós podemos substituir o caráter, substituir o fruto do Espírito por aparência, por performance, não é? E esse período, esse tempo especificamente que nós estamos vivendo, ele é muito desafiador no que diz respeito a isso. Porque esse tempo que nós vivemos, irmãos, é o tempo da imagem. É o tempo da imagem. É triste, apesar que isso não é de agora, quando com o advento da TV, né, eu lembro, não sei quem lembra aqui, tinha uma propaganda lá na final da década de 80, né, ali final da década de 80, uma propaganda da Sprite, poucos talvez que vão lembrar, né, mas tinha uma propaganda da Sprite que dizia assim, ó, sede é tudo, imagem não é nada. A questão é a sede, porque a propaganda, né, muito hilária, né, o marketing daquela época era muito legal, né, o tipo de propaganda, a linguagem que era usada. Não estou falando, não estou aqui vivendo de passado não, tá, irmão? Porque senão o irmão está achando que eu estou dizendo que, né, uma pessoa sábia, Salomão falou que nunca com sabedoria diria que os dias passados foram melhores do que esse. Não, meu irmão, o que passou, é passado. A gente tem que aprender com o passado, né? É igual gente, tá? Já uso para dar um recado para você aí. Fala assim, porque no meu tempo era muito melhor. Eu digo, no seu tempo, você não está em 2025? Hoje é 17, né? 17 hoje? 17? Hoje já é 20. É culpa da pastora, eu tenho que ficar viajando, levando, porque ela é pregadora internacional, daí eu levo ela, busco ela e tal, estou perdido no tempo. Irmão, escuta, hoje é dia 20 de julho de 2025. Você está vivendo, né? Tem gente que tem um saudosismo, é legal a gente olhar para trás, ter boas memórias, a gente chama isso de memórias afetivas, joia. Mas meu irmão, o nosso tempo se chama hoje. Quem vive de passado é museu. Museu, irmão, você vai lá, faz uma visita, dá uma olhada, que legal, olha, era desse jeito, olha isso aqui. Mas, irmão, é agora, é hoje, meu irmão.
Vamos para cima, vamos prosseguir. Sai fora desse até me fugiu, tem uma expressão, né? É um saudosismo, mas não é a palavra, não é isso. É uma coisa exacerbada. Nostalgia. É isso. Quem que falou nostalgia aí? Me ajudou, obrigado. Essa nostalgia, essa pessoa vive assim, sabe? A pessoa parece rançosa. Sai fora, Deus te livre em nome de Jesus. Vou orar por você, né? Para você ser livre. Nós não podemos viver dessa maneira. Amém, povo de Deus? Porém, volta aqui o texto que eu começo a derivar umas coisas assim. Mas, irmão, olha, Deus, Ele quer que você, hoje, nós vivamos essa bênção que é o fruto do Espírito, que a gente manifeste. E a gente não vive uma vida performática, uma vida de aparência. Tem gente que aparenta, irmão, mas não é. A propaganda lá falava isso aí: sede é tudo, imagem não é nada. Por quê? Porque era uma garrafa assim, e ela estava suando, era bem interessante. Ela estava suando e dava até água na boca, né? Muito bem feita, né? E aí, eles pegavam e viravam a garrafa assim, estava escrito assim, ó: óleo de bacalhau. Vocês não lembram dessa propaganda, irmão? Óleo de bacalhau. Né? Dizendo assim, imagem não é nada. Imagem não é nada. Às vezes a gente compra, por quê? Porque você está olhando ali, por fora, como diz o ditado, bela viola. Mas por dentro, ou drento, como dizem, por dentro pão bolorento. Irmão, não podemos cair nesse conto, é chamado conto do vigário, vocês já ouviram falar, né? É o conto do vigário. Irmão, isso aí é propaganda enganosa. Sai fora, agora a palavra não é nem essa, é fake news. Isso é fake news, irmão. Sai fora dessas fake news, né? Dessa coisa performática. Eu vou explicar já, porque, pastor, então você está dizendo que a gente precisa abandonar. Não, mas eu estou falando que em detrimento de um e do outro, irmão, fica com a essência. Fica com a essência. E batalha para você melhorar. Batalha para você desenvolver características, né? Performance, uma melhor performance em tudo. Mas que essa performance, presta atenção aqui, essa performance, ela concorde, ela esteja em concordância com quem você é na sua essência. Porque tem gente, irmão, que é uma lata vazia. Tem gente que é só barulho, que é o que nós falamos domingo passado, no culto da manhã, no da noite, foi o pastor Fabrício que pregou aqui, né, uma benção, e foi próximo até as mensagens, né, mas assim, irmão, tem gente, eu falei no culto da manhã, como diz lá, 1 Coríntios 13, né, que, irmão, a pessoa não tem amor, é apenas aparência. É como o apóstolo Paulo, é um símbolo, é um sino que está só soando, mas é sem sentido. E isso não deve acontecer comigo e com você. Amém? Mas ao mesmo tempo, eu quero te mostrar aqui, pegue o santo livro aí, vamos ler o texto de 1 de Samuel, capítulo 16, verso 7. É muito interessante porque isso aqui traz luz para isso que eu estou falando para vocês, introduzindo essa nova série então, que caminha junto, lógico, com a série dos dons. Agora eu estou falando sobre o fruto do Espírito. Olha que interessante, irmão. A experiência de Samuel, o que me chama a atenção, que é Samuel, né? Samuel não é um Claudinei, comedor de arroz e feijão. Samuel, ele é considerado um dos maiores profetas da Escritura. É um homem, assim, de um quilate elevadíssimo. É um homem, meu irmão, olha isso aqui. Um homem que o ministério dele foi tão profícuo, o ministério dele foi uma coisa tão assim, uma coisa tão tremenda, que os céus testificaram. Os céus, eles testificaram o ministério de Samuel. Trovões, relâmpagos, diz Deus confirmando, falando, esse homem aí, fui eu que levantei ele, esse homem é santo, esse homem viveu uma vida íntegra diante de mim. Os céus confirmaram, irmão. Olha quem que é. Só que, mesmo os homens de Deus, mesmo pessoas ungidas como Samuel, irmãos, tem área cega. Tem área cega. Agora deixa eu trazer isso para mim, para você aqui. Se um homem como Samuel, um homem, irmão, que... Vocês lembram a história lá do Saul quando ele perdeu as jumentas? Vocês lembram? Lembram ou não lembram? Vocês não estão lendo a Bíblia não, seus abençoados? Irmão, o homem falou assim, não, a jumenta já foi lá e tal. O cara, eu convivi com uma senhora, eu já contei isso aqui para vocês. É doido.
É absurdo, mas a pessoa é tão usada, o dom se manifesta de uma maneira tão poderosa, que, irmão, a irmã era o seguinte, a pessoa tem um parente desaparecido, lógico que não era todo mundo, mas um parente desaparecido, e não acha, aí levava lá o nome, levava uma roupa lá, um troço doido, aí nós dobrava o joelho, essa senhora, a gente orava todo dia a gente orava junto, né, eu e a irmã Sebastiana, a gente dobrava o joelho, às vezes era 10 da noite, 11 da noite, irmão do céu, garoto, eu era um menino, irmão, e aí vai, eu falava, meu Deus do céu, e eu dentro de mim, né? Não falava, de fora eu falava, aleluia, mas dentro de mim eu falava, meu Deus, não vai levantar esse negócio, e doendo o joelho, e passava, e dava meia-noite, 1 da manhã, 2 da manhã, meu Deus do céu, e não parava, e a irmã Sebastiana, e chora, e ora, oh meu Jesus lindinho, oh meu amor, desse jeito, essa é a escola aqui, a minha escola, meu irmão, é onde eu aprendi, é onde eu recebi, a minha influência que eu tive, e tal, por isso que às vezes eu tenho essas orações cumpridas, porque foi assim que eu aprendi, e ia lá, e orava, aí na hora que terminava a oração, irmão, aí eu tinha que rebocar ela, porque ela era uma senhorinha, e ela era gordinha, e ela falava assim, filho, me ajuda aqui, aí eu ia lá, né, levantava ela, aí no outro dia, vinha a família que tinha trazido, falado lá, ela falava assim, ó isso aqui, meu irmão, eu estou falando do que eu vi, não estou falando desses profetas de hoje não, que né, de rede social aí, que pega lá as informações do cara, não existia esse trem, não tinha nada disso, aí ela falava assim, eu vi, em tal lugar, ela dava nome de rua. Você sabe o que é isso? Nome de rua. Ela dava número. Tal lugar, tal cidade. Pode ir lá, que está lá. E vocês acham que acontecia o quê, irmão? Vai entender. Isso é um nível, irmão, de dom. Isso é dom. É dom do Espírito Santo. Não é? Graças a Deus que eu andei com essa senhora aí e aprendi muita coisa nessa área com ela. Né? Uma mulher muito simples, né? Praticamente difícil leitura, né? Lia muito pouco, mas era uma mulher assim muito, muito usada pelo Espírito Santo. Samuel era assim, irmão. O profeta Samuel falou, não, está lá em tal lugar, está lá, pode ir lá. E ela estava lá. Só que, eu falei o seguinte, isso é dom, meu irmão. Paulo escreveu à igreja de Romanos, carta aos Romanos, Paulo fala assim, que os dons, diga comigo, dons. Os dons de Deus, a vocação de Deus são irrevogáveis, irmãos. É dom, você recebeu, dom é presente. Dom, Deus dá porque a pessoa busca, porque ela pede, porque ela se coloca ali, e Deus derrama sobre ela. E eu não consigo te explicar pormenorizadamente, porque na minha jornada, eu já vi gente, irmão, cheia de dons, sem caráter. Vocês acreditam num negócio desse? Gente usada, mas usada mesmo. Usada que você fala assim, não é normal esse negócio, mas elas não tinham fruto. Elas não tinham o fruto do Espírito, elas não tinham caráter. Gente sem caráter. E ao mesmo tempo, eu vi gente séria, gente até, desculpa irmão eu usar essa expressão, porque às vezes parece, sabe, gente, às vezes antipática, sim, fechada, carrancuda, mas pessoa muito certa, tudo certinho, tudo milimetricamente, e era gente que não tinha carisma nenhum, não tinha dom. Eu venho também de um período, né? Eu fui muito influenciado, na época o Caio Fábio, ele era a voz dos evangélicos do Brasil, né? E aí, irmão, eu li os livros do Caio Fábio na época, da época eu li todos, nem sei se depois, ele deve ter lançado depois, mas daí desculpa, mas é porcaria. Mas da época, os livros da época, o Caio Fábio ele falava muito sobre uma dicotomia, ele falava muito sobre uma situação, e eu lutava tanto com isso, porque ele colocava nesses termos, ele dizia assim, olha, quem tem carisma, não tem caráter. Ele colocava com essas palavras, tá bom? Ele usava esses termos, eu tenho os livros dele lá guardados até hoje. Quem tem carisma, não tem caráter. Quem tem caráter, não tem carisma. Que ele falava sobre o conflito do carisma e do caráter. E aí era uma luta para mim isso, irmão. Eu falei, mas então eu vou ter que decidir entre um dos dois? Eu vou ter que ficar para um lado? Se eu tiver dom, se eu tiver o carisma, eu não vou ter caráter? E se eu tiver caráter, eu não vou ter carisma? Isso foi assim, uma luta assim, que eu travei comigo mesmo durante muito tempo. Não, irmão, você não precisa decidir entre um e outro. Ambos estão disponíveis para nós. Ambos estão disponíveis para você. Amém, Central? Carisma, os dons do Espírito, e você pode ter uma vida do fruto do Espírito Santo. Você pode desenvolver o fruto do Espírito Santo. Você pode render a sua vida ao controle do Espírito Santo. E como disse Paulo aqui aos Gálatas, irmão, se você é nascido do Espírito, se você vive no Espírito, você também vai andar no Espírito.
você vai manifestar o fruto do Espírito. Samuel era esse homem. Samuel, irmão, era um homem muito usado por Deus, mas ele também tinha suas áreas cegas. E você vai ler comigo aí capítulo 16, verso 7. Capítulo 16, verso 7. Aonde Deus vai treinar Samuel. Aonde Deus vai ensinar Samuel. E como que Deus ensina Samuel? Muito interessante isso. Ele ensina na situação. Assim como Jesus ensinava os discípulos nas situações. Vocês lembram disso? Os discípulos começavam a discussão boba lá, do nada. Eles começavam a discutir quem que era maior entre eles. Isso mostrava o quê? Revelava o quê? O que isso revelava, irmãos? Vocês estão aqui comigo, Central? Vocês estão comigo aqui? O que revelava? Os discípulos discutindo ali entre eles. Quem que é mais importante? Quem que é maior? E aí eles começaram a discutir na frente de Jesus. Jesus vendo aquela desculpa essa expressão, aquela macacada, aquela palhaçada, sabe? E Jesus olhando. O que Jesus fazia, irmãos? O que Jesus fazia? Na hora, Jesus interferia. Na hora, Jesus usava aquela situação para ensiná-los, para tratá-los. Jesus falava assim, ó, não é assim não, vocês estão achando que é assim? No reino de Deus é diferente desse negócio aí. Vocês querem ser grandão? Vocês querem ser melhor? Não. Sabe quem que é o maior no reino dos céus? Quem que é o maior, Jesus falou? O menor, aquele que serve. É aquele que serve. Ó, eu vim dar o exemplo para vocês. Eu vim. Então vocês precisam aprender os valores do reino. É assim que Jesus tratava. E Deus trabalha dessa maneira. Deus ensina por meio das situações. Olha aí, irmão, o que acontece com Samuel, né? Só para lembrar o contexto. Samuel vai até a casa de Jessé, o pai de Davi. Deus havia mandado ele lá. Vai lá, Samuel, vai lá, porque eu provi para mim um rei. Eu provi um homem segundo o meu coração. E você vai ungir ele, rei de Israel. Deus havia rejeitado Saul. Deus havia rejeitado Saul. E Saul, diga-se de passagem, a Bíblia diz que ele era um homem enzarrão. Ele era um homem aparentemente muito bonito. Muito bonito. Diz que ele sobressaía aos demais do ombro para cima. Ele era alto, ele era muito alto, né? Era uma característica. E aí, irmão, Deus fala, vai lá na casa de Jessé, porque eu provi um novo rei. Porque ele havia rejeitado Saul. Deus não queria mais Saul. Saul era rebelde. Olha lá, irmão, o que vai acontecer lá na casa de Jessé. Samuel vai até lá e o Senhor, né, chamou os filhos, né, começou a passar os filhos de Jessé na frente de Samuel, e Deus fala, não é esse eu rejeitei ele. Olha isso, Deus diz, esse eu rejeitei, não é esse. E Samuel entrou em parafuso, né? Chegou um e falou assim, esse aí é ungido do Senhor, olha que homem bonito, olha que performance, olha a capacidade desse homem, olha ele. E aí Deus falava assim, não é esse homem, eu não escolhi ele, eu rejeitei ele. Olha que coisa, até que o pai de Davi, vocês conhecem a história, o contexto, manda chamar Davi, porque Davi nem lá estava, nem foi convidado para a festa. O próprio pai tinha deixado ele de lado. Tem especulações dos porquês aí, mas a Bíblia não fala especificamente sobre isso e não dá para a gente entrar nesse território, porque daí aí a gente não pode ir além daquilo que a Bíblia diz. A gente não pode ficar aquém, mas a gente não pode ir além, né? Mas por algum motivo ele não tinha chamado Davi para estar lá. Um momento tão importante, um dos homens mais importantes da nação estava na casa e ele não chamou. Só que aí, irmão, Deus ensinou algo para Samuel. Deus fala com Samuel. O Senhor, contudo, disse a Samuel, olha lá, não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. Está falando de um dos filhos, né, de Jessé, que aparentemente, provavelmente, acho que aqui nesse contexto aqui era Eliabe, ou Eleazar, não tenho certeza, você examina aí, e isso também não vai mudar o sentido, tá? E Deus fala assim, não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. E aí, Deus vai trazer uma lição aqui. O Senhor não vê como homem. Deus não vê como homem. O homem vê o quê, irmãos? A aparência. Mas o Senhor vê o coração. Sabe, Central? A gente precisa entender o que o texto está dizendo. Deus não está dizendo aqui que a aparência, que o cuidado, o lado de fora, né? Ou a própria performance, né? Ela não é importante. Deus falou isso? Deus falou isso, irmãos? Não. Deus, ele apenas está ensinando para Samuel que o mais importante não é isso. E ele está deixando claro que quem presta atenção
a esses detalhes que não são detalhes, a essas características, quem que é? Quem que presta atenção do lado de fora? É o homem. Ah, esse cara fala bem, hein? Nossa, esse cara isso, esse cara aquilo. Nossa, ele se veste tão bonito. Porque o corpo fala, irmão. Não sei quem leu aqui, o livro O Corpo Fala, esqueci o nome do autor aqui, um francês. Muito bom, né? O nosso corpo, a nossa postura fala. A nossa postura, ela fala, né? Nós comunicamos o tempo todo. A nossa vida é uma vida a partir da comunicação, nós somos seres relacionais. Então nós estamos falando o tempo todo. Você fala pela roupa que você veste, você fala, irmão, até tem estudos hoje, essa neurociência, essas coisas, fala até pelo tom de roupa que você usa, né, a cor, tudo fala, tudo comunica o tempo todo. Joia. E Deus não está falando contra isso. Deus em momento algum falou contra isso. Só que Deus deixa claro, quem está atrelado a isso é o homem. Quem dá toda a importância a isso é o homem. É o homem que dá importância, que coloca isso num lugar que não deveria estar, no lugar principal. Deus não está dizendo que não tem a sua importância. Deus disse isso? Não. O que Deus disse? Deus apenas faz uma observação. Qual é a observação que Deus faz aqui no texto, irmãos? Vocês estão comigo aqui, Central? Então, qual é a observação que Deus está fazendo aqui? O homem, ele olha para o lado de fora. O homem, o critério que ele usa, o critério de avaliação dele é esse. E Deus não está dizendo certo ou errado, se pode ou não pode. Deus falou, Deus teceu ali algum juízo de valor sobre isso? Não, Deus não teceu, irmão. Então assim, vamos colocar as coisas nos seus devidos lugares? Não vamos, como alguém disse, né, misturar alhos com bugalhos, porque tem gente, às vezes, a partir disso aqui, diz o que o texto não está dizendo. Irmão, eu te aconselho, cuida do lado de fora, cuida da sua aparência, cuida, irmão. Quando eu falo de aparência, não estou falando aparência apenas estética, não. Eu estou falando do todo, irmão, da tua fala. Né? O pessoal caminha mais perto de mim aí, eu sempre estou incentivando. Irmão, cuida do seu vocabulário. Né? Toma cuidado, tem palavra que não condiz com você. Né? Nem sou eu que digo, Tito fala isso na sua carta, Tito capítulo 1. Se não me engano, verso 15 diz assim, linguagem sã e irrepreensível. Sabe, pode ficar lá falando bobagem não, falando besteira. Né? Você é uma pessoa de Deus, tem que cuida de tudo, irmão. Cuida. Existem detalhes, lógico, existem níveis de performance, né? Tem caras que eles chegam num nível assim de performance, por quê? Porque é o contexto dele, joia, e ele tem que prezar por essas coisas, ele tem que cuidar, ele comunica, ele trabalha com isso, não é? Eu lembro uma vez, um irmão, né, que batalhava para ele entregar a vida dele para Jesus, e ele era assim grandão de uma empresa, ele era diretor executivo, de uma empresa que o cargo dele era na Eurásia, ele tomava conta da Europa e da Ásia. Então aqueles contratos assim que o cara fala de números e fala, você está de brincadeira, isso não existe, não existe para mim, não existe para você, na nossa realidade, mas a realidade que ele dava era essa, e ele um dia contando, olha isso irmão, ele contando que um dia ele estava negociando com uma coisa gigantesca lá, ele falou, você acredita, ele contando para mim, isso já faz muitos anos. Ele conta assim, ele falou assim, pastor, você acredita que na hora que eu entrei na sala do cara, a mesa do cara ficava, tinha uma plataforma, ela ficava como um degrau acima, e você sentava para baixo, né? Imagina, mas aqui, irmão, aqui a gente fica mais elevado, né? Por quê? Para a questão visual, para você me enxergar e tal, para poder ter esse contato visual. Não, lá não. Lá o objetivo era dizer o seguinte, você é menor do que eu, então assim, você está entrando aqui, e aqui a coisa, o recado era esse, era a ideia, e era uma mega a empresa que ele estava negociando, e era um contrato assim, na época de milhões, você está entendendo? Sabe, irmão, tudo comunica, tudo fala, então cuida disso aí, vamos melhorar, meu povo, vamos melhorar, vamos fazer, vamos, irmão, cuida aí, escova o dente, brincadeira, lógico, irmão, cuida mesmo, cuida. Né? Eu sempre falo, né? Eu pegava mais no pé, hoje já não, né? Porque a gente está vendo o tempo aí do politicamente correto, irmão, tem umas coisas, você vai ficando meio velho assim, você tem que tomar cuidado com manias, né? Minha amada vive para me dar bronca, a Duda, meu pai, pelo amor de Deus, por causa desse jeito bobo meu, né? Esse jeito 333, né? O que é 333 mesmo, irmãos?
meio besta, né? Muito meio besta. Não sou a besta, mas 3 certezas. Descobri semana passada, né? Descobri uma outra. Vocês já ouviram falar do 666 elevado à potência de 2, que é o quê? Uma besta ao quadrado. Tem irmã... Ah lá, obrigado pessoal, eu paguei aí um cachê para essa turma aí, porque de manhã ninguém riu da minha piada, irmão, né? Ninguém acertou, e agora de noite o Marcão, obrigado Marcão, passa depois ali, a gente acerta o teu cachê. Se tivesse dado certo, eu falei que eu ia pagar. Irmãos, tem gente que é besta ao quadrado, tem irmão que é, tudo bem, sabe? Mas, ô irmão, a gente tem que cuidar, você tem que estar, sabe, com o cabelo, você tem que cuidar. Se eu não vou ficar tratando essas questões estéticas aqui, não vou estar falando, a roupa, né? Tem cara, olha isso aqui, presta atenção. Tem cara que a roupa dele não condiz, né? O cara já é sabe, era para ser um cara assim, já tem uma meia idade e tal, ser um cara mais alinhado. Irmão, ele acha que ele é um menino. Ele acha que ele é um garoto, ele quer andar igual um adolescente. Ah, vá, cara, você não transmite credibilidade. Você pode talvez se sentir até legal, bem, mas você não transmite credibilidade. Sabe, você está comunicando o tempo todo. Deus falou para Samuel, Samuel, o homem vê? O homem vê? O homem vê a aparência. Então, se o homem vê a aparência, você e eu lidamos com homens. Você e eu, nós lidamos com pessoas, irmãos. Nós nos relacionamos com gente. Então, irmão, vamos pedir para Deus, Deus me ajuda, eu quero melhorar, eu quero me desenvolver, né? Isso é tua responsabilidade, isso é minha, é sua, é nossa responsabilidade. Irmão, vamos melhorar, vamos fazer o que a gente precisa fazer, vamos cuidar de diversas áreas aí, eu não vou me deter nisso aqui agora, mas sabe, irmão, cuidado, porque tem gente que é só performance. Tem gente que é só o lado de fora, tem gente que é fera nisso, tem gente que sabe, tudo, até usar, né, ao seu favor, e não estou falando contra isso, mas usar, irmãos, porque tem técnicas, existem os gatilhos, como você acessa, como você se conecta e tal, tudo isso é muito bom, tudo isso é importante, mas eu já vi pessoas que é só isso, irmãos, é só isso. Na verdade, às vezes, chega um ponto que você olha e fala assim, é um manipulador. Parece que está tentando te manipular o tempo todo. Mas por quê? Porque essa pessoa, muitas vezes, ela não tem caráter. Ela não tem essência. É só aparência. É o que Deus falou aqui para Samuel. Falou, Samuel, não é o mais importante. Não é o mais importante. O homem vê a aparência? O homem vê a aparência. Mas aí Deus completa aqui e diz para Samuel. Ele diz, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. E eu preciso, né, caminhando para encerrar, introduzir você nessa nova série de mensagens sobre o fruto do Espírito Santo, dizer para você, valorize mais o caráter do que o carisma. Valoriza, irmão, mais o caráter do que os dons. Carisma é uma palavra só, um sinônimo, né, do que os dons. Os dons são importantes. Os dons atraem as pessoas. As pessoas se encantam com os dons. Sim, mas meu irmão, a palavra de conselho para você é valorize mais o caráter. O carisma, os dons, eles chamam a atenção. Mas o que vai te sustentar é o teu caráter. O que vai sustentar você é o teu caráter. Valorize, irmão. Valorize mais o caráter. Busque ser uma pessoa fiel, mesmo quando você não está sob os holofotes, quando ninguém está te vendo. Quando você está sozinho. Sabe, quando ninguém vai te julgar, ninguém está olhando a sua aparência. Ninguém está olhando para você, ninguém está sabendo, né? Ninguém vai saber disso aqui. Mas uma pessoa de caráter, essa pessoa, ela se mantém fiel mesmo quando ninguém está vendo. Tem um ótimo livro antigo que falava sobre isso, né? Quem você é quando ninguém está te vendo? Quando ninguém está te vendo. Num tempo onde, irmão, a pessoa até para dar uma esmola, você vê, isso é tão antigo quanto a Bíblia, né? Jesus falou, quando você for dar, pega lá, Mateus 5, 6, 7, Jesus trazendo ali orientações, ele fala, quando você for dar esmola, né, não toca trombeta, ou seja, não fica mostrando para os outros o que você está fazendo,
né? Aquilo que a tua mão direita faz, que a tua outra mão nem veja. Nem veja, porque quem faz assim, irmão, para ser notado pelos homens, Jesus falou, já recebeu a recompensa. Aí ele fala sobre jejum, ele fala sobre oração, ele fala sobre tudo ali. Querido, cuidado com essa coisa de buscar apenas essa performance, não é? Seja fiel quando ninguém está vendo. Eu vou definir aqui a performance, o pessoal do louvor já pode vir fazendo favor. Performance, irmãos, olha que interessante, presta atenção. Performance é a maneira como algo é apresentado, encenado ou executado para causar uma impressão externa. Isso é performance. É como algo é encenado. Tem gente que parece que é ator. Tem gente que parece que é atriz. Vive apenas para encenar. Se você for um pouquinho mais fundo, mais profundo, você não encontra, olha aqui para mim, você não encontra essência. É tipo esses bombadão. Sabe esses bombadão? Que, irmão, eu não sou perito nessa coisa, mas a gente sabe que tem cara que ele é puramente, que nem tinha o cara lá que falava do suco, né? Lá na internet, né? É puro suco, mas o suco é pura bomba, irmão, é pura bomba. Né? Eu acho que tem um preço que o cara tem que pagar, porque não adianta ficar tomando só hormônio e não fizer também o exercício, não vai. Mas tem gente que é só isso, é só aparência, não se sustenta, isso é performance. Eu não estou falando contra performance não, vocês estão entendendo isso aqui, Central? Eu não estou falando contra performance, mas cuidado para não viver uma vida de mentira, uma vida de encenação, não é? Só com a disposição, desejo de impressionar. Não, a performance envolve aparência, sim, cuida da sua aparência. Envolve a forma, envolve o impacto visual ou emocional. Né? Esse tempo que nós estamos vivendo, o pessoal é fera de cooptar as pessoas através dos gatilhos emocionais. Não é? A gente é emocional, irmão. Nós somos seres emocionais. As emoções nos movimentam. Nós tomamos decisões emocionalmente falando. Não é? Mas cuidado, para você não se tornar isso, um ator, uma atriz, não é? É só aparência. Muitas vezes, ela é voltada, essa performance, apenas para o olhar do outro, e não para a essência interior. Não para a essência interior. Eu encerro, irmão, contando para vocês. Eu e o Carlos, em 2016, nós fomos para os Estados Unidos fazer um treinamento lá, numa das maiores igrejas do mundo naquela época, e numa das igrejas mais impressionantes que eu já tive a oportunidade de ir. Irmão, aquilo me impressionou de uma forma que vocês não têm noção. Cada detalhe, era tanto detalhe, a Renata também, perdão Renata, estava eu, o Carlos e a Renata, não é? Cada detalhe, irmãos, cada detalhe, desde a hora que você chegava, quando você chegava no estacionamento, você já começava a ficar assustado, porque era tão gigante o estacionamento, porque lá todo mundo usa carro demais, então vai o marido num carro, a mulher no outro e o filho no outro, e pra você ter uma ideia, era tão grande o estacionamento, eram vários, né, que tinha ônibus para pegar o pessoal no estacionamento e levar para a igreja. É verdade, lembra? Aqueles ônibusinhos, tinha os micro-ônibus, né? Falando ônibus, micro-ônibus, vários micro-ônibus que pegavam as pessoas no estacionamento para levar, porque era tanto carro que alguns paravam ali, irmão, sei lá, devia dar uns 2.000 metros, 3.000 metros, aí o ônibus pegava e levava lá para deixar na porta da igreja. E você já começava a falava, meu Deus do céu, onde já se viu um trem desse? Não é? Aí você chegava, irmão, na hora que você entrava assim, você falava, faltava o fôlego, irmãos, de verdade. Uma escada rolante gigante, que a nossa escada rolante aqui da Pernambucanas é filhotinho, irmão. Aquilo assim, era um negócio assim, ó, subia. Na hora que você entrava no prédio do culto, irmão, aqueles telões de LED, mas era telão, irmão, não é esses que a gente está acostumado a ver, não. Irmão, eram 3, era gigante assim. Irmãos, e vocês acreditam que os telão lá andavam, irmãos? Eles tinham um sistema que eles se moviam assim, durante assim, ele estava lá, daí mudava a apresentação, mudava a performance lá, aí o telão descia, ia para um lado, ia para o outro, era uma coisa assim extraordinária.
A igreja era um campo. Vocês têm uma ideia? Tinha uma oficina na igreja, projetos sociais maravilhosos. Tinha um sistema lá de social. Tinha um supermercado. Lá eles não dão cesta básica. A pessoa ela é ensinada e em nome de Deus, um dia nós vamos fazer algo semelhante a isso. Maravilhoso. A pessoa recebe um voucher e ela vai no mercado e compra. Ela recebe, ela compra, entenda. Ela é ensinada sobre administração, finanças, e aí ela recebe um voucher e ela vai lá e compra o que ela quer, o que ela precisa. E aí é um mini mercado, irmão. As frutas eram maravilhosas. Você vai no Bom Dia aqui, não tem aquela qualidade de fruta que tinha lá. Estou falando sério para vocês. E aquilo você ia olhando aquilo e você fala, meu Deus, isso é outro mundo. Isso é outro mundo, lógico, né? Estados Unidos, primeiro mundo, o lugar lá, né? Uma região, uma das mais ricas dos Estados Unidos e tal. E irmão, e tudo aquilo. Aí fomos pro primeiro culto que nós fomos, né? Aí entra lá os pé vermelhos de Maringá. Meu Deus, aquelas poltronas e tal. Quem que ia pregar? Doutor Henry Cloud. Não sei se você pesquisou. Doutor Henry Cloud, irmão, ele é eu agora não lembro se ele é só doutor, se ele só tem doutorado, se ele tem pós-doutorado. Eu acho que é pós-doutorado. O homem é o papa, pelo menos daquele tempo, da questão da psicologia. Um psicólogo assim, vocês não têm noção. Quando eu fiz seminário, quando eu estudei no seminário, tem uma matéria que se chama Psicologia Pastoral. Psicologia Pastoral. Sabe qual era o livro de quem que a gente usava o livro de estudo? Doutor Henry Cloud. Quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus do céu, meu Deus. Eu falei, isso aqui, o cara subiu, ele não era igual um Claudinei, lógico, nem pode, o cara ao nível. Irmão, é um showman, irmãos. O homem, ele fez uma palestra, não foi pregação, era um culto, mas não era pregação, era uma palestra. Ele falou sobre relacionamentos tóxicos, eu tenho anotado tudo, tintim por tintim, até hoje. Irmão, e aquele cara, só que assim, algumas coisas chamaram minha atenção. Falava, eu não, assim... Sabe o livro de Esther que você lê, não tem lá o nome Deus, não aparece? Não aparecia, não falava Deus, Jesus, não tinha muito disso. Era uma palestra. Um doutor em psicologia, falando sobre relacionamentos tóxicos e tal. E aí, tinha um copo de café da Starbucks, assim ó, gigante aqui na mesinha. E aquele cara foi, e os times assim, as quebras, porque tudo tem técnica, tá, irmãos? Tudo tem técnica. Né? Como? Você sabe que a andragogia diz que a mente do adulto, do ser humano, ela dispersa de 7 em 7 minutos. Por que vocês acham que eu dou uns tapas aqui, falo, olha para mim, e não sei o que? Isso tem a ver com a técnica, né? É para não te perder, porque você tem um controle remoto aí, que ele muda de canal, e você tá aqui o corpo, mas a tua mente nem aqui tá, né? Você tá pensando que amanhã você tem que pagar uns boletos lá, e esse troço tá consumindo você, então você tem que usar. Só que esses caras, esse nível de performance, de verdade, irmão, é uma coisa assim insana. É perfeito. Tudo era perfeito, irmãos. Tudo. No final da mensagem, o cara pegou a mensagem, a palestra, ele pegou aquele copo, ele deu um exemplo, e ele jogou o café na cara dele assim ó. Lavou. E falei, aquilo foi demais. Teve uma apresentação de louvor, vocês estão achando, nosso louvor é maravilhoso, mas irmão, aquilo lá, uma moça saiu debaixo do palco assim ó, um elevador, e a moça cantando. O que foi? O que foi? Os efeitos sonoros? O que vocês estão rindo? É Pocahontas. Saiu de baixo assim, irmão. Tem uma plataforma de baixo. E a mulher saiu assim, e os caras com a câmera, aqueles telões gigantes, e os caras com aquela câmera, que aquela câmera é tipo um Robocop assim, e os caras em cima, em volta assim, ó, e fazia assim, e tal, e filmando, e eu olhando aquilo, e aqueles telões, e a mulher, irmão, não, é verdade, irmão, uma que ela é negra, então esse povo já tem no DNA esse negócio da música, o negro americano é outro nível, é outro mundo, a voz da mulher, irmão, era uma coisa assim de outro mundo, o som era, eu nunca mais ouvi um som daquele nível, eu ficava olhando e falava assim, isso é impossível, ninguém consegue tirar um som desse, tudo perfeito, tudo foi perfeito. Só que deixa eu contar uma coisa para vocês, que depois eu considerei até com uma irmã que era da igreja lá, que ela morou no Brasil quando criança, um tempo, e nós fomos numa confraternização na casa do pessoal lá, dos americanos, e ela veio, e aí numa conversa, às vezes é um erro que eu cometo, uma precipitação, mas eu tive que falar, sabe, estava engasgado, né? E até hoje, irmão, e eu não mudo isso aí. Ela falou, e daí? Eu falei, nossa,
É inigualável esse negócio. É inigualável. Eu nunca vi nada, nem de longe perto. Eles são perfeitos, irmãos. É perfeito. Mas, irmão, eu não senti Deus naquele lugar. Eu vi perfeição, eu vi excelência. A gente tem que crescer nisso, a gente tem que melhorar nisso, cada dia mais e mais. Mas, irmãos, de verdade, você perguntar para mim, mas em algum momento o Espírito Santo, você percebeu o Espírito Santo, o agir do Espírito Santo, uma presença do Espírito Santo? Não. Eu não estou falando pelo Carlos, não estou falando pela Renata, eu não estou falando, cada um tem a sua, é pessoal. E comigo eu disse assim, eu fiquei encantado com tudo que eu vi aqui, com essa igreja, como eles fazem as coisas, como eles organizam, como a excelência é a marca desse lugar. Mas se eu fosse ser membro de uma igreja, eu não seria membro dessa igreja. Eu não seria membro dessa igreja. Sabe por quê, irmão? Eu não estou falando aqui, embora depois houve um contexto, mas, sabe, muito mais importante do que a performance, muito mais importante do que a aparência. E a aparência, Jesus disse, ela atrai o homem vê, mas Deus está vendo o quê? Fica de pé nessa noite central. Eu quero orar com você. Que nós possamos inaugurar aqui, a partir de agora, um tempo, irmãos, onde eu e você, nós vamos nos empenhar, nós vamos buscar Deus, nós vamos mergulhar em Deus. Deus, eu quero o fruto do Teu Espírito, eu quero gerar o fruto do Teu Espírito, eu quero essência. É tudo muito bom, irmãos, é tudo ótimo, que cada dia nós possamos melhorar em cada detalhe das nossas vidas. Os homens estão olhando para nós, amém, Central? Você lembra alguém perto de você e fala, as pessoas estão olhando para você, então faz direitinho, passa um perfume aí, irmão, passa um perfume, né? Tem até a questão do cheiro, é verdade, né? Joia, faz o que você pode fazer, mas de verdade, meu irmão, não abra mão, não negocie a essência. Vamos buscar o fruto do Espírito Santo, vamos desenvolver o fruto do Espírito, vamos dizer, Deus, me transforma, dá-me, Senhor, o Teu coração, dá-me o Teu coração, Jesus. Eu quero ter o Teu coração, um coração igual ao Teu, um coração, Jesus, transformado, um coração, Senhor, um coração. Feche os seus olhos, vamos cantar.